O som estava desligado. Boa noite, galera. Tudo bom com vocês? O som estava desligado aqui, eu estou novo no ramo, então tá difícil. Bom, vamos analisar o que foi o jogo hoje aí, né? Do Corinthians e Guarani. Foi que teve agora às 8 horas da noite, teve o jogo Corinthians e Guarani. E o Guarani, né, por incrível que pareça, cara, tá um time até que agitadinho, né? Foi um excelente jogo, em vista do que a gente viu esses dias aí, cara, horrível, 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 horrível. Né? Tivemos jogos Palmeiras e São Paulo foi horrível, São Corinthians e Inter de Limeira foi horrível. Tivemos o jogo do Santos também com o São Bernardo, horrível, mas hoje foi um jogo bom de assistir, gostoso de assistir, aquele jogo que você para assistir e que a todo momento temos lances, temos jogadas que dá mais vontade de você assistir, né? O Corinthians sai perdendo, né? Com 1 minuto de jogo, toma ali um vacilo, a zaga meio que perdida, acaba tomando o gol, né? Com 1 minuto de jogo, um vacilo da zaga ali com o meio-campo, não viu o que estava acontecendo e tomou o gol, né? Com isso, o Corinthians teve que correr atrás do resultado, né? Só para você ter noção, o Corinthians faz 9 escanteios só no primeiro tempo, né? Foi um jogo excelente, foi um jogo maravilhoso. Assim, deu para ver a recuperação do Corinthians, né? Na partida, ele indo para cima, ele buscando o resultado, ele tentando fazer a diferença ali, né? Com triangulações, com marcações, mas você sabe quando o time está perdendo é complicado, né? O Guarani, bem postado, bem concentrado no que estava acontecendo no jogo, conseguiu aniquilar ali algumas entradas do Corinthians ali e conseguiu fazer uns contra-ataques ali que poderia ter matado até o jogo, né? Mais uma vez, o Cássio jogou muito bem, defendeu algumas bolas ali que poderia ter complicado a vida do Corinthians. Renato Augusto, né? Para variar, jogou muita bola, foi muito bem em campo, né? Deixa eu dar uma diminuída nessa luz aqui, que eu acho que está muito forte. O Renato Augusto jogou muito bem, o Roger Guedes também ajudando, né? O Yuri Alberto não foi tão bem, mas também ajudou bastante. Os laterais do Corinthians, né? O Fábio Augusto, não, o Fábio e o Fagner, a gente sabe da dificuldade pela idade, né? Mas apoiaram muito bem o ataque, foram muito bem, né? O time do Corinthians hoje estava completo, né? Hoje estava bem, entraram para o jogo bem. Ele tomou o gol com o início do jogo ali, não se abateu, foi buscar o resultado, né? Empatou no finalzinho do primeiro tempo e quando voltou o segundo tempo ali, antes dos 10 minutos, já tinha virado o jogo, fazendo com que o Guarani tivesse que abrir um pouco mais para vir buscar o resultado, né? O empate. O Guarani não conseguiu, né? Tentou, bateu e não conseguiu, não chegou ao empate, né? Não teve essa não teve essa força, né? Vamos dizer assim. E com isso, né? Não, não conseguiu empatar o jogo. Foi um excelente jogo, né? Na minha opinião, o Corinthians mostrou um bom futebol, mostrou qualidade, né? Tem como ter essas saídas, ter essas jogadas, né? Ter triangulação, né? O Corinthians ainda está em formação, tá montando um time, técnico novo, elenco novo também, alguns jogadores novos, né? O Corinthians teve também ali no decorrer do jogo ali, ele teve algumas baixas, né? Ele teve o Maicon, saiu machucado, entrou o Rony, a torcida não gosta muito do Rony, né, devido a algumas falhas que ele teve no ano passado, né, não foram poucas, foram muitas falhas, né, e com isso o
o Corinthians acabou que teve que alterar, trocar, e quando ele entrou, a torcida achou que ele não ia jogar muito bem, e o Rony jogou muito bem, né? Não comprometeu o resultado e também não teve muitas falhas, né? Em relação é, ao Michael, né? A princípio parece que ele teve um estiramento na coxa, né? Porque ele sai com a mão na coxa, né? Então a gente sabe como é difícil, começo de temporada, né? O jogador começando a se adaptar agora, e aí já sai nessas condições, né? Ele saiu ali por volta dos 26 minutos também, né? Então estava na metade do jogo, o Corinthians estava correndo atrás do resultado para tentar fazer o resultado, mas não estava conseguindo, né? Mas de tanto tentar, conseguiu, né? Aí eu também vi também aqui alguns números, né? Do primeiro tempo, né? Vou falar aqui para vocês também do, do da quantidade de que foi o primeiro tempo para o Corinthians, né? O Corinthians praticamente que jogou para cima, né? Foi mais, ó, só para você ter noção, no primeiro tempo, antes do empate, o Corinthians tinha 68% da posse de bola contra 32%, né? Chutes, o Corinthians tinha dado 15 no gol, o Guarani 5, né? Dos 15 chutes que o Corinthians deu para o gol, 4 foram na baliza, né? O Guarani já foi mais objetivo, de 5, 3 foram na baliza, né? Tivemos também bastante, ó, para você ter noção, ó, a quantidade de escanteio, 9 escanteios para o Corinthians, só no primeiro tempo, nenhum do Guarani. Para vocês terem noção como estava o time do Guarani, né, bem postado, bem, bem conectado com o jogo, né? Com isso, o Corinthians estava tentando bastante, correndo atrás do resultado, até que ele conseguiu, né? Eu gostei muito do time do Corinthians, né? Do que eu vi, né? Porque hoje o Corinthians demonstrou força ofensiva, ele demonstrou tranquilidade, né? Para sair do jogo no momento difícil, né? Não foi fácil para o Corinthians, né? Mas ele conseguiu sair do momento difícil ali. A gente sabe como é difícil você sair perdendo e você correr atrás do resultado, só que estava em casa, né? Uma bela festa da torcida do Corinthians também. Né? A torcida não parou um minuto de cantar, apoiando o time, correndo atrás, ali junto com o time, né? Sempre motivando o seu time para que o time conseguisse o objetivo, né? E conseguiu, né? Tivemos no segundo tempo depois também a contusão de mais um jogador, né? Saiu lesionado e eu esqueci agora o nome dele, mas ele sai lesionado também, né? É do meio-campo. Então, assim, é mais uma preocupação também para o Corinthians, né? Que talvez ele vai ter que ele, querendo ou não, ele improvisou, ele colocou um zagueiro para jogar ali na posição para poder continuar com o jogo, né? Então, o que acontece? O Corinthians jogou muito bem, foi um jogo bom. Agora, tem uma polêmica aí nesse jogo, porque no final de semana a gente vai ter um clássico, né? Corinthians e São Paulo. São Paulo jogou com o Palmeiras agora no domingo, no outro domingo joga de novo contra o Corinthians, só que agora em casa. O jogo será no Morumbi. Só que, se você parar para pensar, o Corinthians jogou hoje, terça-feira. O São Paulo joga na quinta. Por que o São Paulo não pode jogar amanhã, né? Então, assim, o São Paulo meio que deu uma reclamada aí, né? Sobre esse período, né? Esse horário que marcaram para eles aí. Porque, se você for analisar, o São Paulo não está errado, né? O São Paulo vai jogar 3 dias depois, o Corinthians vai ficar 5 de descanso, né? Pode dar folga para os seus jogadores amanhã. Claro que não justifica muito, porque quando se fala do Corinthians e São Paulo no Morumbi, São Paulo leva vantagem e Corinthians e São Paulo na Arena, o Corinthians leva vantagem. Então, eu acho que o mando de jogo aí que vai influenciar, né? E são duas equipes que estão em formação, né? Teve bastante mudanças, né? Principalmente no Corinthians no banco
de suplentes, né? Que é o técnico, né? E o São Paulo com jogadores, né? Mas creio eu que vai ser um bom jogo, vai ser um excelente jogo. Se o Corinthians jogar a bola que jogou hoje contra o Guarani, né, sem medo de perder, indo para frente, buscando resultado, vai ser um excelente jogo. O São Paulo é muito forte na casa deles, né? O São Paulo joga muito bem, né, no Morumbi contra qualquer outro clube que for. E com isso, né, eu espero que seja um excelente jogo, né? Eu creio que vou assistir esse jogo, né? Porque vai ser um jogo bom, né? Eu imagino que seja um jogo bom, não seja que nem o jogo que foi sábado, Palmeiras e São Paulo, que foi uma peleja para assistir. Mas a gente vai estar assistindo também. E aí a gente pode fazer depois uma live também. Amanhã a gente vai ter o jogo da Copinha, às 13 horas e 30 minutos, né? Palmeiras e América. Vou vir também fazer uma live para vocês, para a gente conversar, poder debater sobre o jogo, poder falar um pouco o que foi o jogo, né? Para a gente poder analisar, né? O campeão, o derrotado, onde pecou, onde não pecou, né? O que aconteceu, o que não aconteceu. E também à noite temos o jogo Ituano e Palmeiras também. Estarei aqui fazendo vídeo para vocês, falando sobre esse jogo, acompanhando esse jogo, né? E agora vamos dar uma virada um pouco no disco e vamos falar. Hoje o Palmeiras apresentou a nova camisa, né? Ele fez 3 formatos de camisa, né? Fez a de jogo, a, a camisa, se eu não me engano, de treino e a camisa do torcedor, né? Então, eu particularmente gostei da branca, né? Que se eu não me engano é a de jogador, é do torcedor, né? Aí ele fez uma homenagem à academia, né? Do Palmeiras, né? Tanto que o Ademir da Guia e o Dudu fazem a foto, né? Do Dudu, o antigo, tá? Não é o atual, não. Fazem essa foto, né? Então, a camiseta muito bonita, excelente, né? As 3 camisetas vão ter preços diferentes. Depois eu vou fazer um review aí sobre essas camisas para vocês, né? Vamos ver como é que vai ficar aí, né? Como eu vou trazer para vocês esse feedback, né? Para não trazer informações erradas, né? A gente sabe que aqui no YouTube a gente não pode colocar algumas coisas, né? Então a gente precisa tomar cuidado com patrocínio, patrocinadores, essas coisas. Mas eu vou trazer para vocês aí a novidade dessa camisa, né? Achei muito bonita a camiseta branca. A verde, nem tanto. E já de goleiro, para mim, é a mesma camisa que o Everton já estava usando anteriormente, né? Mas é isso, pessoal. Foi uma live rápida, só para falar o que foi sobre Corinthians e Guarani, né? Que foi um belo jogo, um jogo muito bom, um jogo muito interessante. Eu gostei do que eu vi, né? O Corinthians jogou muito bem, o Guarani também mostrou uma força muito bem, muito boa também. Não patinou sobre marcar, sobre atacar. Os contra-ataques do Corinthians foram muito bons. O contra-ataque do Guarani também foram muito bons, né? E, e com isso a gente teve um belo resultado. Se tivesse sido um empate, não ia estar ruim, não, porque o Guarani também deu pressão em cima do Corinthians, e claro, o Corinthians tem um excelente. Tem um excelente goleiro, né? Fez algumas defesas importantíssimas aí para ajudar o time, né? E então fez com que o jogo fosse interessante, né? A zaga do Corinthians, que infelizmente, né? Eu acho que a zaga do Corinthians hoje é Valbuena e Gil é muito pesada, né? Deixa a desejar um pouco, né? É perigosa essa zaga. Se você pega um ataque veloz, que nem foi o ataque do Guarani hoje, deu um sufoco para a zaga do Corinthians. E aí, se você parar para pensar, você tem os 2 laterais do Corinthians são pesados, né? O Fábio e o Wagner, e você tem Gil e Valbuena. É uma zaga muito pesada, muito complicada, né? Mas deu certo, né? O ataque foi
Inclusive, quem fez o segundo gol foi o Fábio Santos, né? Fábio Santos. Lembrei o nome do danado. Então, quem fez o gol foi ele, né? E foi um gol assim, para se redimir, que ele estava meio que perdido em campo, ele fez umas jogadas legais, mas conseguiu aí, né? A vitória, né? Então, eu fico por aqui, né? Isso é a nossa análise de hoje, desse belo jogo que teve Corinthians e Guarani, né? O Corinthians conseguiu a vitória, conseguiu superar, né? Depois de estar perdendo logo no início do jogo, né? Com 1 minuto de jogo, o Guarani já abriu o placar, e com 5 já podia estar 2-0. Então, o Corinthians conseguiu aí a vitória, né? Parabéns ao Corinthians, né? Agora vamos assistir amanhã o jogo da Copinha e depois o jogo do Palmeiras para vir trazer para vocês aí a análise do que vai ser o dia a dia esportivo. Vou trazer também as análises aí das 3 camisas que o Palmeiras lançou hoje. Tranquilo? Uma boa noite para todos. Fiquem com Deus. Amanhã temos bastante conteúdo aí para passar para vocês. Um pão na chapa para todos. Não esquece de curtir, compartilhar, né? Ativa o sininho para quando a gente estiver fazendo live, postar algum vídeo também, ele te notificar aí, ó, foi postado um vídeo. E não deixe de compartilhar, curtir, comentar também. Comenta aí o que vocês estão achando, o que vocês acharam do jogo, qual a esperança que vocês têm desse novo Corinthians, né, para o ano. Deixa nos comentários aí para a gente depois poder falar. E vou deixar a live salva também para vocês aí. E aí a gente vai ficando por aqui. Uma boa noite para todos. Até amanhã. Tamo juntos.